História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, nos dias atuais. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, sacerdote, bispo e Papa Anastácio. O Papa Anastácio iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 458, no quinto século do cristianismo, após a morte natural do Papa Juvenal. No ano 458, no quinto século do cristianismo, o Papa Juvenal estava doente em seus apartamentos papais em Jerusalém, em Israel, quando veio a falecer. Após o seu falecimento, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Juvenal. As exéquias do Papa Juvenal durou-se 7 dias. Passando o período de 7 dias das exéquias do Papa Juvenal e do seu enterro, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel se reúne-se em uma assembleia e nessa assembleia escolhe-se o nome do bispo Anastácio de Belém da Galiléia para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O bispo Anastácio nasceu no ano de 340, foi batizado pelo Papa Máximo III, foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Cirilo, foi ordenado ao sacerdote pelas mãos do Papa João II, foi ordenado e consagrado ao bispado pelas mãos do Papa Braulio. No ano de 458, com o falecimento de morte natural do Papa Juvenal, o bispo Anastácio se torna-se o 45º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano de 458 do quinto século do cristianismo. Com a escolha do bispo Anastácio para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano de 458, elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 igrejas católicas esparramadas pelos 4 continentes do planeta Terra. Esses documentos chegou-se até o Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao Papa Leão. Ao receber os documentos vindo do Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, o Papa Leão imediatamente elaborou 2 documentos e enviou de volta para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 458. O primeiro documento, o Papa Leão lamentou a morte do Papa Juvenal, agradeceu-se pelo trabalho maravilhoso que o Papa Juvenal realizou à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 422 até o ano de 458, enfatizou-se todo um projeto, toda uma missão bem-sucedida. O segundo documento, o Papa Juvenal, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do nome do bispo Anastácio de Belém da Galiléia para ser o 45º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém de Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Anastácio. O Papa Leão, da Igreja Católica Apostólica Romana, também elaborou mais 2 documentos e enviaram-se para mais 2 igrejas católicas esparramadas pelo alguns continentes. E o primeiro documento foi ao Papa Anatálio, da Igreja Católica Apostólica de Coríntio, para o Papa Anatálio celebrasse a celebração de tronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Anastácio como novo Papa da frente da Igreja Católica de Jerusalém. O segundo documento que o Papa Leão enviou foi para a Igreja de Alexandria do Egito para o Papa Timóteo, para que o Papa Timóteo celebrasse e pregasse
a homilia na celebração de entronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo Anatácio como novo papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, no ano de 458, no quinto século do cristianismo. No ano de 458, a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reúne para a celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Anastácio como novo papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano de 458. A celebração teve como seus ritos iniciais presididas pelo Papa Anatálio. O Papa Anatálio da Igreja Católica de Coríntio apresentou todos os papas presentes na celebração, apresentou-se todos os bispos presentes na celebração, apresentou todos os sacerdotes presentes na celebração, apresentou-se todos os diáconos presentes na celebração, apresentou todos os missionários e missionárias presentes na celebração e a todo o povo de Deus. Após as apresentações, o Papa Anatálio invocou-se a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa, o Papa Anatálio pediu para que todos presentes na celebração pedissem perdão ao Senhor por cada tipo de pecado. Após todos pedirem perdão ao Senhor, o Papa Anatálio cantou-se o Glória. E depois de cantar-se o Glória, fez-se uma oração perante toda a Assembleia. Após essa oração, deu início à liturgia da palavra. Se pegou-se um pergaminho das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, leu-se e após leu-se, colocou o pergaminho sobre o ambão. Em seguida, pegou dos pergaminhos do livro dos Salmos, das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, cantou-se essa leitura e colocou-se esse livro sobre o ambão. Em seguida pegou-se o pergaminho das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, fez-se a leitura e colocou-se o pergaminho sobre o ambão. Em seguida, o Papa Timóteo da Igreja Católica de Alexandria do Egito iniciou-se sua homilia, sua pregação, enfatizando aos cristãos permanecessem firmes na unidade apostólica, respeitando-se a tradição apostólica, se alimentando das Sagradas Escrituras à luz do magistério da Igreja, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor Jesus através da Eucaristia, se vivenciando cada vez mais a vida da Igreja, através dos exemplos dos santos mártires e todos aqueles que de alguma forma ou de outra deram o amor pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua Igreja, através desse todos os 5 séculos seguidos do cristianismo e da Igreja Católica esparramadas pelas 12 sedes apostólicas. Após a homilia do Papa Timóteo da Igreja Católica de Coríntio, o Papa Timóteo passa a palavra para o Papa Anatólio. O Papa Anatólio da Igreja Católica de Constantinopla dá início o rito de consagração do bispo Anastácio. O bispo Anastácio se ajoelhou diante do presbitério, fez o juramento perante aos papas e todos presentes. Após o juramento, o Papa Anatólio orou-se sobre a cabeça do bispo Anastácio. Em seguida, o bispo Anastácio se deitou sobre o altar e ali o Papa Anatólio orou-se, se cantou-se hinos, se cantou-se salmos e em seguida o bispo Anastácio se ajoelhou novamente. O Papa Anatólio pegou-se o pergaminho das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do bispo Anastácio, orou-se e em seguida guardou-se o pergaminho das Sagradas Escrituras. Em seguida, o Papa Anatólio pegou o óleo consagrado, orou-se ao Senhor e em seguida ungiu-se sobre a cabeça do bispo Anastácio e em seguida sobre os lábios do bispo Anastácio, sobre os ouvidos do bispo Anastácio, sobre o coração do bispo Anastácio e sobre as palmas das 2 mãos do bispo Anastácio. Em seguida, levou-se as vestes papais
o Papa Anatólio orou-se e ungiu as vestes papais, juntamente com o Papa Máximo da Igreja Católica de Antioquia, juntamente com o Papa Timóteo da Igreja Católica de Alexandria do Egito, juntamente com o Papa Arcodrei da Igreja Católica da Armênia e juntamente com o Papa Teodósio da Igreja Católica de Corinto e com o Papa Melmon da Igreja Católica de Éfeso e com o Papa Leão da Igreja Católica Apostólica Romana, vestiu-se o bispo Juvenal e após vestir as vestes papais, oraram-se sobre o bispo Juvenal e consagrou ele como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, se tornando-se o 45º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até ele, agora o Papa Anastácio. Após a consagração do Papa Anastácio, se deu o início à liturgia eucarística. Levou-se a água, o vinho e o pão. O Papa Anatólio pegou a água, misturou-se no vinho e em seguida ergueu-se a taça de vinho, orou-se ao Senhor e colocou sobre a mesa do altar. Em seguida pegou-se o pão, ergueu-se aos céus, orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Em seguida fizesse orações, rezaram-se o Pai Nosso, pegou um dos pergaminhos das Sagradas Escrituras do Novo Testamento do Evangelho de Lucas e leu a passagem que Jesus falava sobre a distribuição do pão e do vinho. Após fazer essas leituras, distribuiu-se a Eucaristia para todos os fiéis. Após todos os fiéis comerem e beberem do corpo do sangue do Senhor, o Papa Anatólio passou a palavra para o Papa Anastácio. O Papa Anastácio agradeceu a presença de todos, parabenizou o trabalho belíssimo feito pelo Papa Juvenal, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha ele para ser o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém, agradeceu a todos os papas presentes, a todos os bispos presentes, a todos os sacerdotes, diáconos, missionários e missionárias, a todo o povo de Deus, e em seguida passou a palavra para o Papa Anatólio. O Papa Anatólio agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico pela escolha do Papa Anastácio, agradeceu ao Papa Leão por escolher ele para estar presidindo a celebração de tronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Anastácio, agradeceu ao Papa Timóteo da Igreja Católica de Alexandria do Egito por fazer a pregação da palavra e em seguida o Papa Anatólio agradeceu a presença de todos os papas presentes, de todos os bispos presentes, de todos os sacerdotes presentes, de todos os diáconos, missionários e todo o povo de Deus presente na celebração de tronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Anastácio. Em seguida, o Papa Anatólio invocou-se a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, os papas retornaram para as suas sedes das igrejas católicas apostólicas esparramadas pelo mundo. E agora então se dá início ao pontificado do pontificado do Papa Anastácio à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, desde o ano 458 até o ano de 478. O Papa Anastácio manteve o trabalho deixado por todos os papas seus antecessores, fortalecendo a catequese, fortalecendo a parte social, fortalecendo-se os hospitais de campanha, abrindo-se novos colégios, incentivando jovens, crianças e adolescentes, adultos e anciões a estudarem, respeitando-se a liturgia da igreja, as festas do Natal do Senhor, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e as festas dos Santos Mártires. O Papa Anastácio fez vários batizados, nomeou e consagrou novos diáconos, nomeou e consagrou novos bispos, nomeou e consagrou novos sacerdotes, nomeou e consagrou novos missionários e missionárias. No ano 478, o Papa Anastácio morre de morte natural. Após a morte do Papa Anastácio e as celebrações das exéquias, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice o bispo Martírio da Palestina, se tornando-se o 46º Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no 5º século do cristianismo.